O Senhor seja glorificado. Glórias a todos, que o nosso Deus seja engrandecido na nossa vida, na sua vida, na vida de cada um aqui, né? Vamos estar orando então, pedindo para Deus estar falando com a gente, estar nos direcionando, estar nos ajudando a treinar as nossas emoções, a treinar as nossas vidas, para que a gente possa ter as melhores atitudes no reino do Senhor e a gente possa colher os melhores resultados de todo o nosso trabalho. Amém? Vamos lá, vamos estar orando então. Querido Deus, eu quero clamar a Tua presença, quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, nos enchendo da Tua graça, nos enchendo, Deus, do Teu poder, ministrando, Deus, a Tua palavra. Queremos pedir, Deus, em especial pela vida da Adriana, que tá passando por um momentozinho de dificuldade, com um pouco de dor de cabeça. Quero pedir que o Senhor esteja trazendo graça, trazendo luz sobre a vida dela, guardando ela de todo mal-estar, de toda indisposição, que o Senhor possa estar revelando a tua cura, revelando o teu poder, Senhor, não somente sobre a vida da Vanessa, não somente da vida da Adriana, mas de todos nós. Ajuda também a Vanessa, a Rosa, que tiveram dificuldades aí para entrar, que a gente possa estar ajustando essas questões aí no nosso aplicativo. Quero pedir que o Senhor possa estar derramando a tua graça, derramando o teu poder sobre nossa reunião do Gruta. Que o Senhor fale com os nossos corações, ó Deus, ministrando cada corda, derramando o teu poder, a tua misericórdia, e que o Senhor possa fazer, Deus, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Quero pedir que o Senhor possa estar ministrando, derramando graça, não somente, Senhor, sobre a nossa comunidade aqui, mas sobre toda a comunidade reunida, Deus, ao redor do mundo, derramando, Deus, a tua presença, ajudando a gente a resistir, Deus, aos dias maus, ajudando a gente a superar as nossas dificuldades e ajudando a gente a encontrar, Deus, em cada dia um pouquinho mais da tua presença, um pouquinho mais da tua graça e encontrar o caminho que nós estamos seguindo, o caminho do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Não permita que nós nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas guarda os nossos passos, guarda, Deus, toda decisão, guarda todo pensamento, guarda nossos corações, nos ajuda a fazer diferente e a fazer diferença nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Hoje eu vou passar a bola para a Beth. Missionária Beth vai trazer uma meditação enquanto ela está podendo, né? Aproveitar que ela está ainda em condições de fazer algumas meditações aqui. E eu vou pedir para ela, então, tá fazendo essa meditação dessa noite, olhando aí para a gente dentro desse propósito que a gente tem seguido de pureza e de transformação na nossa vida, na nossa corda, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ir, Beth. Amém. Boa noite, que o nome do Senhor seja glorificado. Boa noite, Beth. Eu não tô te vendo, não. Sério? Não aparece você pra mim. Será que é a posição do celular, Vanessa? Será? E tá em pé ou tá deitado? Tava deitado. Bom, deitou. Bom, tá bom. Você tá me vendo? Não tá te vendo também, não. Mais alguém não tá me vendo? Não, mas eu vi. Tem mais alguém que não está vendo a minha câmera? Tá aberta para vocês? Só para questão de ajuste, tá aberta? Também tá ok. Tá ok? Será? Apareceu os dois. Deixa eu fechar uma vez e abrir de novo, de repente pode ser que abra, ok? Eu também apareceu dois. Pera aí, vou fechar uma vez e vou abrir, tá? Vamos ver. Abriu? Abriu? Todo mundo falou, aí apareceu todo mundo, aí agora apareceu. Deve ser Onde tá aberto o áudio. aonde tá aberto o áudio. Às vezes mudou o áudio e sumiu daqui, né? Tá, então vamos lá. Ok. Hoje eu queria
meditar um pouquinho sobre um outro tema que vai nos ajudar aí a ter uma vida cristã mais saudável, né? E é interessante que a Bíblia, ela usa ela tem várias formas de nos ensinar. E uma das questões que eu acho bem interessante é quando ela traz comparações, né, do nosso dia a dia prático para fazer aplicação para aquilo que Deus quer para a nossa vida. E se a gente olhar lá em 2 Timóteo 2, Paulo ele vai usar algumas figuras para ilustrar como deve ser a nossa conduta como servos. E no versículo 5 específico, ele fala de uma figura, né? Se você quiser abrir lá só para 2 Timóteo 2, versículo 5. 2:5. Diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, primeiro ele fala do soldado, ele está falando com Timóteo para ele ser firme, se fortalecer na graça de Cristo. Aquilo que ele está ouvindo transmite a pessoas fiéis que possam ser capazes de ensinar a outros. Aí ele fala, sofre comigo como um bom soldado de Cristo. E aí ele fala do soldado e na sequência ele fala da figura do atleta. E aí ele fala que o atleta é coroado como vencedor, que nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Isso é básico, né? Ninguém vai ser declarado um vencedor se ele infringir as regras ou se ele, né, agir de maneira errada, né? E é interessante porque quando fala da figura do atleta, me vem assim, são vários esportes, mas tem um esporte que me chama muita atenção na questão do ser atleta, que é a questão da corrida. Porque assim, eu olho pro geral e assim, é muito esforço para uma coisa tão rápida, tão como que eu posso dizer a qualidade? Não consigo nem descrever, mas é uma rápido. Porque assim, você vai para um jogo de futebol, são 90 minutos. 90 minutos você correndo atrás da bola, você é avaliado em vários aspectos, tanto no seu físico, na sua explosão, no seu impulso, no seu talento individual, coletivo e tudo mais. O vôlei é a mesma coisa, também são alguns, não tem nem tempo, mas é por pontos, mas assim, é uma coisa que leva mais tempo. E o atleta pode mostrar várias características naquela situação. Agora, o corredor, como é que chama? O rasista. O rasista é muito rápido. Ele se esforça o ano todo para correr em segundos e definir a vida dele. Então, quando fala do atleta aqui nesse texto, eu não consigo pensar em outra figura a não ser no Bolt. E aí eu fui até ver um pouquinho sobre a vida dele, porque eu só conheço ele do gesto dele e sei que ele é rápido, né? E aí eu fui dar umas pesquisadas e aí eu vi que, assim, ele é jamaicano, né? Tem alguém que não conhece? Vocês sabem de quem eu tô falando? Sabe, né? Ele é bem conhecido. Ele é um do maior velocista de todos os tempos. Os 3 últimos recordes, né, de 100 metros, 200 metros rasos, é dele. Ele quebra o próprio recorde. Ele se supera a cada Olimpíada, a cada competição mundial, e não, assim, é uma coisa que... E aí, aí as pessoas avaliam, né, a vida dele e falam assim que, na verdade, ele não deveria ser tão rápido, porque ele é super alto, ele tem quase 2 metros de altura. E na largada, porque pensa, 100 metros rasos é um percurso curto. Os atletas menores, eles têm a vantagem de ter mais explosão, e ele é lento na saída. Então, assim, é até meio que... O que ele faz seria meio que fora do normal. Mas mesmo assim, ele é detentor dos 3 últimos recordes de 100, 200 e o revezamento 4 por 100. E ele tá
cada dia mais ele se esmera para bater o seu próprio recorde. Aí você fala, qual que é o segredo dele? Aí ele fala, pelo menos 12 horas de treinos todos os dias, durante o ano todo. 12 horas, gente, quantas horas tem um dia? Ele treina 12, ou seja, ele vive treinando. Ele respira aquilo. Então, assim, ele tem foco, ele tem objetividade e ele trabalha para conseguir aquilo. Mas ele não está satisfeito com uma mera vitória. Ele quer muito mais que isso. E ele é um atleta que, quando ele está em competição, antes de sair, enquanto os atletas estão lá fazendo a sua concentração, meditando não sei no que, ele está brincando com as pessoas. Por quê? O que ele fala? Que o trabalho dele já foi feito. Ele já está pronto para aquilo. E aí ele se sente no direito até de ser descontraído e brincar ainda com o pessoal antes das competições. E aí algo que eu vi bem interessante sobre ele é que, assim, o último recorde, o recorde maior dele, assim, né, numa corrida de 100 metros rasos, ele fez em 9,58 segundos. Ele correu 100 metros em menos de 10 segundos. O recorde era de um outro rapaz lá, que eu até esqueci o nome dele, era de 10,6 segundos. Ele fez 9,58. E aí fizeram uma média de cálculo lá de velocidade. Gente, um ciclista chega a 26 km por hora numa corrida, 26 km por hora. Com esse cálculo dele aqui, de corrida dele, ele faria 44,5 km por hora. O cavalo faz 48 km por hora, ou seja, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele quase chega perto do cavalo na velocidade dele. Então, assim, é muito rápido. Então, e por que eu tô falando disso? Porque, assim, naquilo que ele faz, ele é o melhor. E ele busca fazer isso. E que tudo isso tem a ver com a gente, né? Então, voltando para aquilo que Paulo está falando para Timóteo, da disciplina, do foco, de fazer o melhor, de ser o melhor, não para se gabar, mas porque Deus merece que a gente se esmere, que a gente faça. Então, quando a gente olha para a Bíblia, né? E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. É um texto bem conhecido também. Quando a gente fala da questão da nossa conduta como servos de Cristo, né, pegando esse gancho aí da questão, né, de ser um atleta, de ter essa mente de atleta, né? Esse Romanos 12, do 1 ao 2. Alguém pode ler pra gente, fazendo favor? Aqui eu vou dar. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, esse texto, né, que também Paulo que escreveu, ele está falando da forma da gente se conduzir, de ser, né, como se portar como um servo de Deus, né, a nossa conduta. E ele fala o quê? Que ele roga a Deus pelas misericórdias de Deus para que a gente agora, porque antigamente as pessoas ofereciam sacrifícios de animais, mas agora nós somos o próprio sacrifício que é vivo, que é sendo oferecido a Deus. Nós não oferecemos mais animais, mas a nossa própria vida como sacrifício vivo, porque nós já fomos vivificados por Cristo. E aí ele fala, nós somos esse sacrifício vivo que é oferecido agora a Deus, santo e agradável a Ele. E isso é o culto racional. É um culto que a gente presta completo, é a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Está ali servindo a Deus, está ali se entregando a Deus. Esse é o nosso culto que a gente deve oferecer a Deus.
E aí, para que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Ele fala, não se amoldem ao padrão do mundo. Amoldar, não se formate, não tome a forma. De forma mesmo. Você pega lá a gelatina, o pozinho, dissolve e coloca numa assadeira redonda. Que formato que vai sair essa gelatina? Redonda, é a forma. Você faz o bolo, coloca na assadeira. A forma que ela tiver é o que o bolo vai sair. E é isso que o mundo é. O mundo é uma forma. Então ele fala assim, não se amolde a esta forma. Não tenha esse padrão. Mas ele fala o quê? Transforme pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, qual que deve ser a nossa forma agora? É o padrão de Deus. E aonde ela vai ocorrer? Na nossa mente. Ela precisa ser ela precisa ser renovada. E uma vez que ela é renovada, ela se transforma, ela vai se amoldar aquilo que Deus quer. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa passa anos dentro da igreja, daqui a pouco ela desiste, daqui a pouco ela abandona, daqui a pouco você olha para ela, você nem reconhece mais ela. Mas o que aconteceu? É porque realmente as mudanças, não houve uma renovação da mente dela. Ela simplesmente ela teve as suas vestes mudadas, algumas coisas foram transformadas para ela se adaptar àquilo, mas não teve uma durabilidade, porque não houve uma renovação da mente. E aí, o que tudo isso, e como que a gente pode obter isso? É como um atleta. A gente precisa agora treinar. Se a gente andava numa direção, de uma forma, e essa forma precisa ser abandonada, a gente precisa aderir a outra. E para isso a gente precisa aprender. E aí que tá, muitas vezes a gente leva a vida cristã para um lado muito abstrato. A fé, o sentimento. E a gente fica viajando, né? Fica aquela coisa que você não sabe o que é. Que chega uma hora, se alguém te perguntar assim, por que você tá na igreja? Ah, não sei mais, já me perdi. Tá tão assim voado, tá tanto no ar que eu já não sei nem o que eu tô fazendo aqui dentro. Porque a vida cristã virou muito abstrato para ela. Ela não sente, ela não toca, ela não vê, ela não sabe nada. Mas pelo contrário, a nossa fé ela tem razão, ela é concreta. E aí que tá. E como que a gente vai renovar a nossa mente? Como que a gente vai transformar ela pela renovação da mente? Como que isso acontece? Várias coisas a gente precisa aprender e agora praticar. E uma dessas atitudes que eu queria hoje compartilhar com vocês é a gratidão, que é uma atitude que nós devemos ter. E o que é a gratidão? O significado é bem básico, não tem muito o que florear. É o reconhecimento, é uma ação de reverência e de retribuição. Então, o que é ser grato? É a pessoa que reconhece e retribui aquilo que ela recebe. É simples, é isso. Gratidão é isso, não tem como florear muito. Só que tem um detalhe, a gratidão, ela não está inserida dentro de nós. Ela precisa ser, ela não nasce dentro de nós, ela precisa ser colocada em nós. Nós precisamos aprender. Assim como um atleta que precisa treinar os seus músculos, a sua resistência, o seu corpo tem que estar ali malhando e trabalhando diariamente, a gratidão precisa acontecer isso. Ela não nasceu dentro de nós, mas ela precisa ser aprendida e ser praticada. Ela precisa ser exercitada diariamente na nossa vida. Então, e é muito interessante, porque eu ouvi uma neurocientista falando que a gratidão, ela é algo tão poderoso que ela é capaz de mudar o nosso cérebro. Olha que coisa interessante. A gratidão, ela é capaz de mudar o nosso cérebro. E o que acontece? Quando você pratica a gratidão, ela vai aumentar os neurotransmissores. E uma vez que isso acontece, ela gera em nós sensação de bem-estar e prazer. E uma vez que isso acontece, o nosso cérebro, ele identifica essa ação e libera hormônios. Então, toda vez que você pratica a gratidão, o cérebro libera hormônios e são os hormônios que, entre eles, né, ela destacou lá, né, essa neurocientista,
que é a endorfina, que é um analgésico poderoso, e quando ele é liberado em situações de dor e diminui o estresse da pessoa, a endorfina. E um outro hormônio, ele, né, a produção desse hormônio dentro de nós pode inibir o crescimento de células cancerígenas. E um outro hormônio que é liberado quando a gente pratica a gratidão é a ocitocina. Ela reduz a ansiedade e traz sentimento de calma e segurança. Então, são pelo menos 2 hormônios que o nosso corpo começa a liberar, o nosso cérebro começa a liberar para o nosso corpo. E isso vai trazer o quê? Saúde. Então, tem gente que está enfermo pela falta de gratidão. Tem gente que, se começar a agradecer mais, mudanças físicas vão acontecer no corpo. Por quê? Porque esses hormônios, eles são liberados. E eles vão trazer essas mudanças para o nosso corpo. Você pode ver, ó, a pessoa que passa por um trauma muito grande, uma situação muito triste, muito decepcionante, muito terrível, na maioria das vezes ela desencadeia uma doença nela. Eu já conheci inúmeros casos. Às vezes uma pessoa, um casal de idoso, uma pessoa morre, o outro entra numa tristeza tão grande que logo ele adoece e morre. Ou então a pessoa passa por uma frustração tão grande, na sequência ela desenvolve um câncer. Está muito ligado uma coisa à outra. E a gratidão, ela tem esse poder de trazer essa saúde para o nosso corpo. Na verdade, essa prática da gratidão, de você usar a gratidão, de você exercitar a gratidão, ela é usada em consultórios como uma técnica da psicoterapia, para poder tratar a pessoa de tão sério que é, de tão importante que ela é para a nossa vida. Então, assim, muitas vezes a gente está padecendo por pouca coisa. Que nem eu fico vendo, tem algumas religiões que são parte pro lado da filosofia, que a pessoa, você conversa com ela, você nem sabe o que ela é, mas você começa a conversar com ela, você, na sua cabeça você fala assim, nossa, a pessoa parece que ela é cristã. Ah, você acha que essa pessoa aí é da igreja, né? Ela te põe pra cima, ela te anima, ela tem um alto astral, você sai de lá animado, querendo ganhar o mundo. Aí você pergunta pra ela, você é cristã? Você vai na igreja tal? Não. Ela segue alguma filosofia de vida. Ela tem aquelas religiões que é pro lado da filosofia, né? O budismo mesmo. O budismo, o Seishonoye. Por quê? Porque eles trabalham esse lado. Espiritismo. Da gratidão, do amor, do perdão. Entrar em harmonia com o cosmo, né? Exatamente, de ter paz com as pessoas. Então, assim, e elas recebem esse benefício. Por quê? Porque a ciência comprova isso. Você ser grato, você traz saúde pro seu corpo. Isso é tão sério que na hora que eu tava ouvindo essa neurocientista falando, eu lembrei de uma situação da endorfina, por exemplo, que ela traz alívio à dor. Quando eu passei pelo luto lá da minha mãe, que eu cheguei na segunda vez que ela tinha ido a óbito, que eu recebi a notícia na véspera de eu viajar, na noite que antecedeu a minha viagem, eu recebi essa notícia e eu viajei em cacos. E eu cheguei lá depois de 30 horas, mais de 30 horas, que até Marília deu muito mais. 2 dias sem dormir, zonzinha, se perguntasse meu nome eu ia gaguejar tentando encontrar ele. E eu lembro que quando eu cheguei no quarto, né, eu coloquei as minhas malas lá, sentei na cama exausta, nem queria dormir, porque daqui a pouco eu teria que acordar para ir lá no enterro dela. E eu falei assim, Deus, eu não sei nem o que falar, mas a única coisa, eu só tenho uma palavra agora na minha boca, é gratidão. Não sei nem por que eu falei aquilo. E quando eu falei aquilo, brotou uma oração dentro de mim, de gratidão mesmo, de não reclamar, de não questionar, mas de agradecer, porque Deus estava me dando ainda o privilégio de eu poder velar ela. E aquilo realmente foi uma endorfina dentro de mim, porque aliviou a minha dor, trouxe paz, eu pude passar todo aquele dia ainda sem dormir. Na hora lá do velório, o pastor lá dela perguntou se alguém da família queria falar. Ainda fui eu que fui lá falar ainda.
E foi um momento tão descontraído que a gente, em vez de ficar lá chorando, lamentando, ainda a gente sorriu porque eu comecei a lembrar de coisas que a gente viveu. Né? Então, assim, realmente aquilo foi uma endorfina dentro do meu corpo. Me trouxe consolo e tirou aquela dor que talvez se eu não tivesse tido aquela atitude eu não teria nem suportado aquele dia. Né? E depois disso eu vi o trabalhar de Deus até que eu pudesse ser consolada. Então isso é muito sério, a gente saber agradecer. Agradecer. Aí tá bom, você fala assim, mas agradecer, eu agradeço. Sabe aquela oração do desencargo de consciência? Obrigado, Senhor, por esse dia, por este alimento, por essa casa, por essa família, em nome de Jesus, amém? Mas a gente ir um pouquinho além, né? De não só ver aquilo que é positivo, aquilo que deu certo, mas às vezes uma coisa que está dando errado, ou um erro, uma derrota, algo que a gente perdeu, da gente poder... E é isso que é o exercitar da gratidão. É você olhar para aquilo que não deu certo e você ter condições de agradecer por aquilo. É isso que é exercitar. É isso que vai fortalecer a gente. Por quê? Vai chegar uma hora, assim como o Bolt lá, que treina tantas horas por dia, para ele correr com aquela altura toda dele, não faz diferença nenhuma. Ele usa a favor dele. Na hora que ele pega o pique lá, 41 passos para ele correr 100 metros. Até contaram isso, 41 passos. Ele voa, ele não corre. Ele salta. É isso que acontece quando a gente está praticando. E aí o que a gente pode fazer? A gente vai olhar as coisas com uma outra visão, com outro olhar, com uma outra perspectiva. Quando a gente treina o cérebro desta forma, a nossa visão vai ser mudada, ela vai ter uma cura. A gente não vai olhar só para o lado pessimista. Porque a grande verdade é o seguinte, onde não tem gratidão, tem ingratidão. E o combustível da ingratidão é a murmuração. Pega para murmurar. Não, você até começa agradecendo. Ai, Deus, obrigado por esse dia, foi tão cansativo. Mas tudo culpa daquela situação ali, porque se não fosse aquela situação, você pega um fiozinho. Pronto, você descostura a blusa inteirinha. Por causa disso, por causa disso, por causa disso, blá, 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 blá. Daqui a pouco nem você tá se aguentando. O povo de Israel, quando Deus libertou eles do Egito, que a gente tá careca de saber dessa história. Não. Eu, no meu caso, tô cabeluda. Obrigado pela minha careca, Senhor. Agradeça. Mas quando o povo foi liberto, em vez deles agradecer, o que eles começaram? Tá longe, tô cansado, tá frio, tá calor. Em vez deles ver, Senhor, obrigado por essa nuvem, obrigado por essa coluna de fogo, obrigado por essa rocha, que só toca nela sai água, obrigado por esse maná, que eu não preciso nem guardar ele, porque se guardar ele estraga. É porção do dia. Obrigado, Senhor, pela sandália. 40 anos, não precisei trocar. Já pensou se eu tivesse que andar na areia do deserto lá descalço? Obrigada. Não, porque lá no Egito a gente tinha a tumba, quando morresse ia ser enterrado. Aqui se cair, as aves vai vir e vai comer nós, porque aqui não tem carne. Onde já se viu? Só tem esse maná aqui. Porque lá no deserto, lá no Egito, pelo menos a gente sofria, mas a gente construía lá as coisas lá do faraó. E assim foi, assim foi. E a murmuração, ela foi responsável por fazer toda uma geração perecer naquele deserto. Uma viagem de dias se tornou em anos. E para alguns não teve final. Então assim, quando a gente não agradece, porque uma coisa é certa, o cérebro não sente gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Ou ele está grato, ou ele está infeliz. Ou ele está insatisfeito, ou ele está murmurando. Então a gente precisa decidir. E são decisões. São decisões. Eu decido ser grato. Eu decido ver de forma diferente. Eu decido
a decisão é minha, né? E aí, só para não ficar, né, sem respaldo bíblico, eu queria só citar 4 versículos que falam de gratidão na Bíblia. E aí eu vou pedir para vocês escolhendo e lendo para mim, ó. Colossenses 3:15, Hebreus 12:28, Salmos 50:23 e 1 Tessalonicenses 5:18. Então é Colossenses 3:15. Quem pode ler Colossenses 3:15? Eu li. Tá, só um minutinho, Vanessa. Aí Hebreus 12:28. Alguém abriu? Hebreus 12:28? Amém. O Eu vou Tinem? procurar aqui. Salmos 50:23. O Levi. E 1 Tessalonicenses 5:18. A Rosa. Ok. Então, pode ler, Vanessa, por favor. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Amém. Salmos 50:23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E 1 Tessalonicenses 5:18. É, 18. Deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, são textos, né? Os 2 primeiros falam para a gente ser agradecido por aquilo que Cristo já fez por nós, por aquilo que nós já temos recebido, né? Os 2 primeiros versículos. Salmo me chamou muito a atenção, porque ele fala que quem agradece, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Então, muitas vezes a gente fala que quero honrar a Deus, quero glorificar a Deus, mas não sei como. Agradeça. Quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E aí Deus vai mostrar sua salvação. Né? Então, é básico. A gratidão, ela nos leva a honrar a Deus. Quem agradece está honrando a Deus. E o último versículo, que é em toda circunstância, seja boa ou ruim, agradeça, porque esta é a vontade de Deus para nós, para os seus. Por quê? Tudo ele já fez. Se a gente crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então até mesmo aquilo que não está indo bem, por algum motivo vai provocar algo em nós que vai ser para o nosso bem, ainda que pareça que está ruim, né? Então, são textos que nos levam a ter uma vida de gratidão. Aí eu pergunto, hoje, essa semana, você conseguiu agradecer por algo? Não de uma forma genérica, né? Como eu já falei, obrigado por esse alimento. Essas rezas, né? Que muitas vezes a gente faz, né? Às vezes a gente vai comer aqui e as crianças têm a mesma oração, a mesma frase, né? Aí ele fala assim, reza, né? Para de rezar, meu filho, e agradece, né? Eu não gosto do pepino, mas eu vou comer. Obrigado, Jesus, pelo pepino. Então, assim, isso é aprendido, né? Então, obrigado, Jesus. Não deu certo hoje esse negócio aqui, mas o Senhor tem uma causa por isso e eu creio que vai ser para minha bênção. Hoje eu não estou entendendo, mas eu vou entender. Por quê? Isso vai trazer saúde para o seu corpo, saúde para a sua vida. E quanto mais você agradecer, mais você vai ter motivo para agradecer. E mais bênção você vai receber. E mais hormônio o seu corpo vai produzir. E de repente tem enfermidade que ela vai embora. Às vezes você está sofrendo por algo por causa da ingratidão. Porque você não aceita a situação que você está vivendo, o momento que você está passando. E aí uma coisa que era para ser em poucos dias é igual o deserto, vira 40 anos.
Percebe? Por causa da falta da gratidão. Então, dessa forma, a gente vai sendo grato, né? Vendo nos pequenos detalhes, em qualquer circunstância, a gente tendo gratidão, nós vamos construir coisas que são significativas e duradouras na nossa vida. Se não for assim, vira um bando de gente reclamão, desagradado, sem motivação, sempre querendo mais. E desagradável. E desagradável. Desagradado e desagradável. Tá sempre querendo mais, nunca tá satisfeito. Por quê? Porque não existe gratidão. E aí, onde não tem gratidão, a murmuração ela vai produzir a ingratidão. E aí chega uma hora que nem a gente se tolera de tanta amargura que tem dentro da alma. E aí vai falar assim, mas Jesus morreu pelos seus pecados. E daí? Uma vez eu fui fazer o evangelismo e eu falei pra pessoa, Jesus morreu pelos seus pecados, sei que. Ele falou assim, eu não pedi. Ele morreu porque ele quis. Aí eu pensei, aí eu falei, tá bom. Não muda o fato de ter morrido. Mas a pessoa falou desse jeito pra mim. Não pedi, morreu porque ele quis, não pedi. A próxima vez você fala, talvez não morreu pra você não. Aí eu falei, gente, tá bom, Eu fiquei até sem palavras. Falei, tá bom, então tá bom. Aí eu só voltei a falar, ponto final. Não tem mais o que falar. Então, assim, gente, vamos ser grato, né? Vamos ser grato. Às vezes você tá cansado e você fala assim, nossa, hoje tem gruta. Mas agradece pelo gruta, que é um tempo de Deus pra te restaurar, pra te cuidar. Começa a agradecer que ele vai ser menos pesado pra você. Você vai ficar ansioso pelo gruta. Agradece pela sua igreja, pela sua corda, pelos seus líderes. A gente é falha, a gente precisa da misericórdia e da oração. Deus, tem misericórdia. Essa semana eu fiquei muito triste, porque lá o Brasil tá pegando fogo esse negócio do corona. E um dos meus primeiros pastores, ele estava se formando logo que eu me converti. E eu fiquei muito triste, porque ele contraiu o Covid e ele tá na UTI. E toda vez que eu lembro dele, que eu sigo ele lá no Face, ele sempre coloca vídeos curtos, assim, né? Tem uma palavra muito de Deus mesmo, ele é um homem muito abençoado. Eu sempre acompanho os vídeos dele ali. Na verdade, ele tem um ministério tão próspero na palavra de Deus que ele deixou de ser pastor de uma igreja e ele é um pregador. Ele roda igrejas, ele é um conferencista da fé, né? E aí que toda vez que eu vejo ele lá, eu sempre falo algo dele que eu lembro dele. Sempre falo, né? Comento com você. E eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dele. E essa semana ele acabou tendo esse problema aí do Covid e foi parar na UTI. Está na UTI ainda, né? E eu até peço que você esteja orando por ele. Ele chama Marcelo. E é um homem de Deus. Então, assim... E aí, que assim, a gente precisa ser grato pelas pessoas que Deus põe à nossa volta. Ser grato por aquilo que a gente está recebendo. Porque realmente isso vai fazer muita diferença para a nossa vida. E realmente aí eu orei por ele, tenho orado por ele, para que Deus restaure mesmo, que ele continue servindo a Deus. É claro que, né, nós somos cristãos, a nossa esperança não está aqui, mas que Deus possa ainda permitir que ele possa levar mais vidas a Cristo, né, edificar mais vidas ainda, né, a Cristo. Mas vamos praticar a gratidão, né? Eu lembro que, só para terminar, o Jorge, quando nasceu, ele era sempre foi muito agitado, muito atípico, e eu tava tão cansada, eu até brinco, né? Um dia eu tava conversando com a Tica aqui, e logo que eu ganhei ele, como eu tive muito estresse, eu não dormia, e era só eu e o Cássio e ele, e eu ficava muito sozinha com ele, e a minha vontade era de eu pular da janela, não era jogar ele. Eu falei, não, eu deixo ele aqui, mas eu quero me jogar lá da janela. Porque eu tava num tempo, assim, de tanto estresse, de tanta... Era muito pesado pra eu cuidar dele, né? Mãe de primeira viagem, não dormia, não tinha ninguém pra me ajudar. E eu lembro que eu reclamava assim, mas murmurava muito, esse menino. E eu só fui
entender algumas coisas quando o meu sobrinho nasceu. E ele nasceu 2 anos depois. Quando o Josh estava fazendo 2 anos, ele nasceu. Que o Josh é do dia 3 e ele nasceu no dia 4. E quando ele nasceu com toda aquela deficiência, né, de má formação, e eu vivi tanto constrangimento quando eu ia visitar ele, o meu sobrinho, porque ele estava ali, acamado. O quarto dele era uma UTI praticamente. E todo momento meu cunhado e minha irmã estavam lá, com muito carinho, cuidando dele, com muita paciência. Eles varavam à noite, eles faziam um cotai lá para ver quem ficava acordado, de qual hora até qual hora, porque ele não podia ficar sem monitoramento. E de manhã a gente dormia lá, e quando acordava, meu cunhado ia lá na beira do berço dele e falava: Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de ter ele mais um dia comigo, com toda aquela debilidade. E aí, de repente, eu olhei para aquilo e falei assim: gente, realmente eu não estou sendo grata, né? E aquilo mudou a minha forma de ver, né? Até mesmo o meu filho. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguns choques, né, de realidade, mas que a gente não precisa passar por isso para realmente entender o quanto nós temos sido abençoados por Deus, né? Então, agradeça, a criança está bagunçando, glória a Deus. Uma hora vai melhorar, né? Então, assim, vamos ter essa prática, né, de gratidão, que realmente ela vai fazer bem para a nossa alma, ela vai nos treinar, porque a grande verdade é o seguinte: nós estamos aqui em treinamento para a eternidade. É o inverso, né? O Bolt treina o ano inteiro para uma corrida. Nós não, estamos treinando por um breve período para toda uma eternidade, né? E que a gente possa chegar lá como ele, batendo recorde, voando baixo, né? Amém? Sem débito, né? Contrapartida, né? Para quem é fã de esporte, atletismo, nós tivemos a história de Benjamin Sinclair Johnson, recordista na década de 80, recordista do próprio recorde. Ele é um canadense, foi campeão olímpico, e na Olimpíadas, na campanha de 88 de Seul, ele perdeu 2 títulos ou 2 medalhas por causa do doping. Ele burlou as regras. Mais conhecido como Ben Johnson. Aqueles que acompanham corrida sabem do que eu estou falando. Ben Johnson marcou a carreira dele como um campeão que burlava a regra. E hoje, quem é Ben Johnson? Ben Johnson é um trapaceiro. E contrapartida, quem é o Usain Bolt? Usain Bolt é um recordista que não será quebrado tão cedo o recorde, porque ele mesmo quebra o próprio recorde. Nós não teremos um atleta, talvez em anos, que consiga quebrar o recorde do Usain Bolt. Mesmo que agora ele não esteja correndo mais, agora ele se dedica ao futebol, que é a segunda paixão dele. Hoje ele é um atleta de futebol na Jamaica. Ninguém vai quebrar o recorde dele, porque ele chegou no limite que o homem consegue chegar. Dificilmente nós teremos um outro atleta, e o nome dele ficará por séculos, talvez, aí, de ser um atleta que foi o maior velocista. Então, quando o texto de Timóteo fala pra gente não burlar, isso é muito sério, porque assim, apesar da gente estar salvo em Cristo Jesus, ser salvos em Cristo Jesus, eu não quero chegar em débito diante de Deus, eu quero chegar em créditos daquilo que eu fiz, daquilo que eu em Cristo Jesus eu fui capaz de viver, crédito por ser grato por aquilo que Deus me permitiu viver na terra. É um exercício diário, queridos, não é fácil a gente exercitar a gratidão, mas há uma necessidade existencial da gente ser grato por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, olha um pouquinho à sua volta e tenta detectar aonde você precisa empenhar essa atitude de gratidão. Não é só falar da boca para fora, é uma mudança de mente, como nós lemos em Romano capítulo de número 2, verso de número 1 e 2. Há necessidade da gente ter uma mentalidade grata. Uma mentalidade grata. Então, assim,
tudo é uma coisa que vai seguindo a outra. Então, se Cristo é por nós, se Cristo está conosco, teve até um texto que a gente viu aqui em Tessalonicenses, né? Que a gente tem que ser grato em todo tempo, não é uma via de regra para gente, para o cristão. A via de regra para o cristão é ser grato em todo tempo, ser grato pela corda, ser grato pelas pessoas, ser grato pela comunidade, ser grato pela palavra de Deus, ser grato pela bênção do Senhor que emana no meio da comunidade dos santos que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, eu acho que se a gente conseguir imprimir esse ritmo de treinamento na nossa mente, em oração, em busca, eu tenho certeza que muitas coisas irão mudar à nossa volta, muitas percepções irão mudar à nossa volta, e a gente vai conseguir extrair melhores resultados em tudo. Amém? Em tudo que a gente faz. Porque a gente não pode burlar essa regra. A regra é ser grato. Então, que a gente possa correr com gratidão. Não correr com peso. Muita gente fala, eu estou cansado de fazer, mas eu sou grato por correr e por ter a oportunidade de correr dessa forma. Hoje eu estava pensando assim, como é triste a vida da gente, né? Estava pensando podia virar até uma crônica, a crônica do doente. Ele se cura para comer. Você já parou para pensar? Por que você quer curar? Eu quero curar porque eu parei de comer. Eu estava lembrando da minha avó. Minha avó morreu assim, né? Ela, eu não consigo comer. Eu não consigo comer mais. Eu não consigo mais me alimentar. Aí falava assim, vó, por que você... vó, você precisa ir no médico? Você quer? Filho, eu preciso ir no médico porque eu preciso voltar a comer. Tudo girava em torno de comer, né? Tudo girava em torno de satisfazer. Tudo girava em torno disso. Então, assim, a vida da gente não é só comer, não é só beber, não é só ter as melhores coisas, mas a vida da gente tem propósito. Então, que a gente possa ser grato por comer, por beber, por ter família, por ter amigos, mas por ter um propósito em tudo que nós estamos vivendo. Amém? Então, que a gente não viva esse ciclo, né? Buscando saúde para poder comer mais. Buscando saúde para poder comer mais. Quem faz isso são pessoas normais. Nós buscamos saúde para poder correr com cavalo. Para poder correr com carro. Para poder esbanjar a saúde, gente. Poder mostrar saúde na barba, na falta de cabelo. Mostrar saúde no corpo. Mostrar saúde na vida. Esbanjar a saúde que vem de Deus. Amém? Então, que você possa ser realmente desafiado a encontrar áreas de que você precisa mudar a chave, empenhar a gratidão, treinar sua mente e dedicar sua mente para você poder desenvolver essa característica do novo homem, que é ser grato ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer? Vamos agradecer? Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa ministração. Quero te agradecer, Deus, por todos os nossos irmãos que aqui estão ouvindo essa mensagem, sendo participantes, ó Deus, desta bênção, que eles possam enxergar as áreas, Senhor, que precisam empenhar e treinar a gratidão, as áreas, Deus, que são deficitárias. Cada um de nós temos as nossas áreas, cada um de nós temos as nossas deficiências nessa questão, nesse quesito. Como a missionária Beth disse, não é algo do nosso ser, na verdade é algo que precisa ser treinado. Na verdade, na nossa existência tem uma insatisfação, um buraco de insatisfação dentro de nós. Tudo gera em nós insatisfação, tudo gera em nós desapontamento, tudo gera em nós tristeza, porque nós projetamos algo maior, algo melhor. Mas eu quero pedir que o Senhor nos ajude a treinar isso dentro de nós, a treinar nossa alma, a empenhar o nosso coração em poder abrir a nossa boca e expressar a paz que vem do Senhor através de uma atitude de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelos médicos, gratidão pelo serviço, gratidão
pelo pouco salário, mas que o Senhor tem tornado em muito. Gratidão pelas dificuldades que o Senhor tem treinado a gente a viver e a prosperar no meio de tudo isso. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que a gente ainda não alcançou, mas que nós sabemos que é possível alcançar no Senhor. Que o Senhor mude essa chave dentro de nós, que o Senhor transforme essa atitude numa regra para a gente, esse sentimento de gratidão numa regra mental, e que a nossa mente, o nosso coração se encha desse processo, Pai, que a gente se embriague de gratidão, se embriague no Teu Espírito Santo pela gratidão que o Senhor é pelo Senhor e por tudo aquilo que o Senhor tem colocado à nossa volta. Todos os nossos irmãos, toda a nossa comunidade, todas as nossas cordas, todos os nossos pequeninos, todas as nossas oportunidades de fazer algo para o Senhor. Que nós não sejamos e não repitamos, ó Pai, o pecado do deserto, da murmuração, ou que nós não camuflemos, ó Deus, a nossa ingratidão por falso testemunho de gratidão, mas que o nosso coração se limpe completamente de toda ingratidão, para que a gente possa viver, Deus, um espírito limpo e reto diante do Senhor, e que a gente possa glorificar o Teu nome em tudo, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 31, que em tudo que façamos, nós possamos dar glória ao Senhor, porque isso honra o Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe. Esse estudo da nossa corda já foi escrito, tá? Eu já vou encaminhar para os irmãos estarem estudando o estudo de sábado, para poder ajudar, porque realmente os textos são um pouco complexos, né? Então já vai ter um material para estudar no sábado, ok? Tranquilo? As cordas vão ser presenciais? Muito bem, obrigado pela pergunta. As cordas passam a ser presenciais a partir do momento que o estado de alerta acaba. E aqui em Haiti acabou, então eu acho que já pode voltar a praticar, eu creio que já pode voltar a ser presencial, tá bom? Ok? Cuidados, né? Com alguns cuidados, os cuidados continuam, vai ser a via de regra agora, agradecer pela presença e cuidar com os espirros, né? Principalmente agora aí com essa onda de cafunchô, cuidado com os cuidados, vai ser algo que tem que estar presente todos os dias nas nossas reuniões, né? Que a gente já sabe, já tá cabeludo de saber. Ok? O Edson queria falar alguma coisa. Edson, você abriu o áudio. Pode falar. Pastor, semana a corda dos jovens vai ser aqui em casa no sábado, né? Isso, vai ser aí na sua casa neste sábado, tá bom? Já foi conversado, E né? outra coisa. Sim. Tem mais alguma coisa? Outra coisa amanhã vai ter o microcorda dos homens. Não, amanhã nós não teremos a microcorda dos homens, tá? Nós faremos a partir da outra semana. Eu peço desculpa para os irmãos, mas amanhã eu já começo a fazer zangueô e eu tô meio cansado. Ultimamente eu tô meio desgastado, sabe? Tô precisando dar uma descansadinha. Então eu vou pular essa semana, começo na outra semana e a microcorda dessa semana fica na terceira semana e a gente faz quando Deus quiser. Eu vou fazer assim também, né? Hoje eu tô meio cansadinho, preciso descansar, queridos. Amém. Tá bom? Ok? E sexta-feira tem a reunião das professoras. Aproveita a onda da irmã Vai. Beth que ela tá no gás. Não, mas a gente vai marcar uma microcorda assim, tá? É que eu realmente essa semana eu tô muito cheio de coisa pra fazer e eu tô meio cansado. Aí eu vou dar uma descansada. Ok? Beleza?
Então tá, gente. Deus Agradeça abençoe. aí, ó. Agradeço pela vida do pastor, porque ele tá cansado. Agradeça. Semana de bênção para todos, tá? Deus abençoe a todos. Deus abençoe, irmão.